Neste vídeo vamos falar sobre IRC. Muito concretamente, as taxas de IRC. A diferença entre o que são as taxas nominais e a taxa efetiva de IRC. Antes quero agradecer-lhe o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Na Certform desenvolvemos um amplo conjunto de cursos fortemente práticos, muito orientados para as necessidades do mercado de trabalho. Para consultar a oferta formativa da Certform, pode consultar o site da Certform em certform.pt e logo no início tem os cursos que vão iniciar ao longo dos próximos meses na área de calendário. Calendário de formação. Para aceder aos programas dos cursos em e-learning e live streaming, onde temos a oferta formativa toda apresentada, com os programas de cada um dos cursos que atualmente desenvolvemos. E-learning ou live streaming, os cursos podem ser feitos a partir de qualquer parte do mundo. Vamos então falar sobre o que é uma taxa nominal e o que é uma taxa efetiva. E vamos nos focar em concreto na questão do IRC. No site do Banco de Portugal, podemos consultar uma publicação feita relativa às taxas reais ou às taxas nominais ou estatutárias de IRC. Diz-nos que, de acordo com um estudo que vem de 2010 até 2019, quanto às taxas efetivas e estatutárias, que Portugal é um dos países da OCDE em que a taxa estatutária máxima de IRC é mais elevada, situando-se atualmente em 31,5%. E já vamos ver como é que estes 31,5% podem se formar. No entanto, a carga fiscal efetivamente suportada pelas empresas não é adequadamente captada pelas taxas estatutárias, dependendo também dos benefícios, incentivos e deduções fiscais vigentes a nível nacional e internacional. Em alternativa, esta é tipicamente medida com recurso a taxas efetivas de imposto. ETR na sigla inglesa, que podem definir-se como um rácio entre a despesa das empresas com o pagamento de impostos e uma métrica do seu rendimento antes de impostos. Aqui faz-se uma distinção entre o que são as taxas nominais ou estatutárias e a taxa efetiva de IRC, ou seja, aquilo que realmente a empresa paga. A taxa estatutária ou nominal é a taxa que está definida na lei. Atualmente, em Portugal continental, a taxa geral de IRC é de 21%, e para as pequenas e médias empresas aplicamos uma taxa de 17% até aos primeiros 25 mil euros de matéria coletável, sendo que o excedente a 25 mil euros de matéria coletável será tributado a uma taxa de 21%. Para além desta taxa, as empresas estão igualmente sujeitas a uma derrama municipal em função da sua sede. A Câmara Municipal, os municípios, definem uma derrama municipal que pode variar entre 0 e 1,5% sobre o lucro tributável da empresa. Também, para aquelas empresas que ultrapassem 1.500.000 euros, será aplicada a taxa de derrama estatutária. Esta taxa de derrama estadual, ela pode ser consultada no código do IRC,
No artigo, e vamos aqui ao código do IRC, que eu estou neste momento a consultar, as taxas estão definidas nos artigos 87, 87A e 88, e a derrama estadual está no tal artigo 87A. A derrama estadual ela é calculada de forma escalonada, de forma a que, a partir de 1.500.000 euros de lucro tributável e até 7.500.000 euros, portanto aqui dentro deste intervalo, que no fundo são 6 milhões de euros, se aplica uma taxa de derrama estadual de 3%. De 7 milhões e 500 até 35 milhões de euros, 5%, e depois superior a 35 milhões, 9%. E agora já estamos a perceber como é que a derrama vai aumentar o imposto da empresa, e daí o Banco de Portugal a referir que poderá ir até 31,5%, se somarmos os 21%, mais 1,5% de derrama municipal, mais estes 9%, mas que só se aplicarão, obviamente, quando o lucro tributável for superior a 35 milhões de euros, fazendo o somatório de todas estas taxas, poderemos então chegar aos tais 31% de taxa estatutária máxima de IRC ou taxa nominal. Na verdade, a taxa nominal é aquela taxa que efetivamente se aplica por utilização aqui da lei, é aquela taxa que está efetivamente definida na lei. Nós, relativamente ao conceito de taxas, podemos dizer que as taxas de IRC dependem relativamente às entidades residentes do exercício ou não, a título principal, de atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola, e relativamente às entidades não residentes, da existência de estabelecimento estável e, caso contrário, do tipo de rendimento. Como eu já referi, as entidades residentes que exerçam a título principal atividade comercial, industrial ou agrícola estão submetidas à taxa de 21%. Também, como já tinha referido, os sujeitos passivos que sejam qualificados como uma pequena e média empresa, nos termos aqui do Decreto-Lei 372/2007, de 6 de novembro, beneficiam de uma taxa reduzida de 17% para os primeiros 25 mil euros de matéria coletável, e o excedente será tributado a 21%. As grandes empresas estão sujeitas a uma taxa geral de 21%. Nas regiões dos Açores, nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, há uma redução de 30% das respectivas taxas. Se adicionarmos a derrama municipal, que conforme também já referi, ela pode variar entre 0 a 1,5% sobre o lucro tributável, 1,5%, dependendo do município onde a empresa tem a sua sede, e depois consideramos também a derrama estadual, que acabei agora de referir no artigo 87A. Aqui nós estamos a falar das taxas nominais. Isto são as taxas nominais, ou seja, a taxa nominal, que também pode ser definida por taxa estatutária, é aquela que é definida na lei e que, aplicada a uma grandeza representativa do rendimento tributável, permite determinar a coleta do imposto. Isto é a definição de taxa nominal, ou seja, aquelas taxas que nós vamos encontrar na lei. Concretamente, no Código do IRC, é destinado ao capítulo das taxas, os artigos 87, 87A e 88, relativo às taxas de tributação autónoma, que também deverão ser consideradas, logicamente, uma vez que são taxas que vão incidir sobre um conjunto de encargos que as empresas suportam. Portanto, tudo isto em conjunto forma as chamadas taxas ou a taxa nominal do imposto.
Mas se nós consultarmos, por exemplo, a demonstração dos resultados de uma empresa, onde estão elencados os rendimentos e os gastos ocorridos num período, verificamos que quando é gerado o resultado antes de impostos, que é o chamado resultado contabilístico da empresa, poderíamos dizer que o resultado antes de impostos será os rendimentos menos os gastos que são apresentados na demonstração dos resultados. Rendimentos menos gastos, assim de uma forma global, rendimentos globais menos os gastos globais, formará o resultado antes de impostos, também denominado por EBT, ou Earnings Before Taxes, de acordo com a terminologia anglo-saxónica. Se nós pegássemos na taxa nominal e multiplicássemos pelo resultado antes de impostos, não dá aquilo a que se determina o imposto sobre o rendimento do período. Ou seja, não é o imposto sobre o rendimento do período que nós temos na demonstração dos resultados não corresponde exatamente às taxas nominais que se aplicam à empresa sobre o resultado antes de impostos. E aqui surge um outro conceito, que é o conceito de taxa efetiva de IRC. Ou seja, na demonstração dos resultados, nós podemos ver, por exemplo, aqui nesta empresa, que o IRC desta empresa é de, ou foi de, 67.205,20, relativamente a um determinado período N. E que no período anterior, período N-1, o IRC tinha sido de 48.084,92 face a um resultado antes de impostos, a um resultado contabilístico de 175.979,54. Se dividirmos o imposto que consta na demonstração dos resultados pelo resultado antes de impostos, e aqui para os 2 anos, para fazermos aqui o termo comparativo, verificamos que a taxa efetiva de IRC, relativamente ao período N, dividindo o imposto pelo resultado antes de impostos, foi de 24,44. Portanto, diferente daquelas taxas nominais que acabamos agora de ver. E que a taxa efetiva de IRC do ano anterior tinha sido de 27,32, obtida dividindo o imposto pelo resultado antes de impostos. O conceito de taxa efetiva é um conceito que nós encontramos na literatura. Diferentes autores utilizam também diferentes formas de chegar à taxa efetiva. Eu aqui usei uma forma bastante simples, que é dividir o imposto pelo resultado antes de impostos que consta na demonstração dos resultados. Esta fórmula, em termos gerais, nós poderíamos dizer que a taxa efetiva de imposto de uma empresa num determinado ano I, de uma empresa I num determinado ano T, será obtido pela divisão quociente da taxa, ou neste caso concreto, do imposto da empresa I no ano T, pelo resultado antes de imposto da empresa I no ano T. Foi esta fórmula que eu usei, obviamente que utilizei aqui na demonstração dos resultados. O taxation é o imposto sobre o rendimento do período e o pre-tax net income será o resultado antes de impostos. E, portanto, a questão é que as taxas efetivas correspondem ou vão determinar efetivamente aquilo que o sujeito passivo vai ter de pagar ao fisco. A taxa efetiva de imposto representa o valor realmente pago pelas empresas, enquanto que a taxa nominal do imposto é aquela que é definida na lei e que, aplicada a uma grandeza representativa do rendimento tributável, permite determinar a coleta do imposto. Vejamos a diferença
daquilo que está na lei e aquilo que realmente as empresas pagam. Ah, e porquê é que existe esta diferença entre as taxas que estão definidas na lei e aquilo que depois a empresa vai realmente pagar de imposto? A diferença tem a ver com o facto de existir um resultado fiscal e um resultado contabilístico. Aí é que está a diferença, a base contabilística e a base fiscal. É que para determinar ou para calcular o imposto de uma empresa, é preciso fazer um conjunto de cálculos em que vamos ter de corrigir o resultado contabilístico da empresa. Vamos ter de fazer um caminho de ponto de partida, resultado contabilístico, até chegar ao resultado fiscal da empresa. E esse resultado fiscal, quando positivo, é o chamado lucro tributável. E vai ser sobre esse lucro tributável que efetivamente vão ser aplicadas as taxas do imposto, não sobre o resultado contabilístico. Ou seja, é preciso fazer um conjunto de correções. A taxa difere da taxa nominal, ou seja, a taxa efetiva difere da taxa nominal, principalmente porque as leis fiscais são diferentes das regras contabilísticas. O que leva a que o lucro tributável, que é aquele lucro para efeitos fiscais, não corresponda ao lucro contabilístico. O lucro tributável é obtido a partir do lucro contabilístico, ao qual são efetuadas correções ou ajustamentos fiscais. Estas correções ou ajustamentos fiscais são realizados na declaração modelo 22 que as empresas apresentam, e é nesta declaração modelo 22, no quadro 07, que nós fazemos o caminho que nos vai levar do resultado líquido do período da empresa até ao lucro tributável. Obviamente, se obtivermos valor positivo. Eventualmente, se obtivéssemos valor negativo, seria um prejuízo para efeitos fiscais. E vai ser a partir do lucro tributável da empresa, calculado em conformidade com a norma fiscal, e este quadro tem o conjunto de correções fiscais que a empresa vai ter de fazer, desde as variações patrimoniais positivas às variações patrimoniais negativas, ao conjunto de ajustamentos fiscais a crescer, conforme é indicado no quadro, e, eventualmente, ajustamentos fiscais a deduzir. Desta soma algébrica, nós vamos obter um prejuízo para efeitos fiscais ou um resultado fiscal positivo, denominado por lucro tributável. E a partir da obtenção do lucro tributável, aí sim vamos posteriormente, eventualmente se existirem prejuízos de períodos anteriores, vamos deduzi-los ao abrigo do artigo 52 do Código do IRC, e vamos obter a chamada matéria coletável, e vai ser sobre a matéria coletável que se aplicarão as taxas, as tais taxas nominais do imposto. E esta é a grande diferença entre a taxa nominal e a taxa efetiva. A taxa efetiva pode ser definida como o rácio entre as receitas fiscais totais e a base fiscal da qual foram obtidas. A taxa efetiva é uma medida comum para calcular a carga fiscal das empresas, que também é utilizada para avaliar a eficácia do planeamento fiscal. Portanto, a taxa efetiva, em inglês Effective Tax Rate, ela é determinada através do rácio entre o valor do imposto pago sobre o resultado antes de impostos da empresa, relativa à empresa I, no ano T. E temos então a fórmula conforme eu já tinha explicado. Portanto, quando tentarmos verificar qual a taxa efetiva de IRC de uma empresa,
sabemos que vai ser diferente da taxa nominal. As taxas nominais estão definidas na lei, as taxas efetivas ou a taxa efetiva é aquilo que se aplica realmente à empresa. Por causa desta diferença entre a norma contabilística e a norma fiscal, e esta passagem do resultado contabilístico ao resultado fiscal. Na demonstração dos resultados, então, se dividirmos o imposto pelo resultado antes de impostos da empresa, vamos ter a sua taxa efetiva de IRC, que será diferente da taxa nominal, como acabamos agora de ver. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.